Bem, bem, bom dia, senhores vereadores, bom dia. Estamos aqui com o Dr. Cláudio e a subtenente da UESP, Nissandra, e daí tem os demais aí que vão se apresentar na sequência. Então nós recebemos um convite, né, para uma reunião a ser feita aqui na Câmara de Vereadores, com todos os vereadores e demais representantes que aqui estão, também para tratar sobre o assunto da UESP. Então, temos certeza, é importante essa reunião para todos nós. A questão da UESP a gente também está acompanhando, as dificuldades que estão acontecendo, como já outras vezes também. Então, nós estamos à disposição para ouvi-los, né? Dr. Cláudio, a subtenente Nissandra, e para nós realmente estarmos a par os acontecimentos todos. Então, eu abro espaço, primeiramente, a Dr. Cláudio, ou a Nissandra? Dr. Cláudio. Então, tudo bem, Dr. Cláudio. Então, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu vim apresentar o balancete que nós fizemos nesses 18 meses que eu assumi a presidência. Então, já temos todos os resultados que nós fizemos. Vamos mostrar o que foi feito, qual que é o nosso prejuízo real hoje, qual que é a perspectiva para frente, se tem solução ou não. Isso aí vai depender também de vocês. Então, a gente gostaria primeiro de apresentar todo o nosso trabalho realizado nesses 18 meses. Então, pediria que a Nissandra fizesse a apresentação. Bom dia a todos, a todas. Gostaríamos de agradecer ao presidente e a todos os vereadores, assessores que se fazem presentes. Como o Dr. Cláudio já mencionou, nós vamos fazer primeiramente uma rápida prestação de contas dos atendimentos, também da situação, das conquistas, daquilo que a gente ainda tem como metas, que nós não conseguimos vencer. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, no decorrer da apresentação pode ir questionando. Então, aqui é só para lembrar, né, a todos que o Hospital Bom Jesus está localizado no município de Toledo e atende Toledo, que é o maior município, mas nós temos aí mais 17 municípios que compõem a nossa regional de saúde. Está aqui a Denise, então praticamente são 400 mil habitantes, hoje 392 mil, segundo a estimativa do IBGE, para ser mais precisa. E essa estrutura, né, toda essa população, ela tem o Hospital Bom Jesus como sua referência na grande maioria das áreas, né, principalmente UTI, gestação de alto risco, ortopedia, neurocirurgia, que só o Hospital Bom Jesus oferece através do SUS para toda essa população. O hospital hoje, para quem não conhece ainda a estrutura também, ele tem 214 leitos. Desses 214, 24 são de UTI adulto, 10 de neonatal, e desses 214, 128 leitos são do SUS, o que compõe aqueles 60%, né, que tem que ser destinado, porque nós somos uma entidade filantrópica, então tanto os leitos quanto os atendimentos, no mínimo 60% tem que ser SUS. Aqui eu trouxe um comparativo de junho do ano passado até outubro desse ano em relação aos internamentos. Nós tivemos aí durante o início desse ano o fechamento de alguns hospitais da nossa região, alguns se descredenciaram do SUS também, e isso culminou com aumentos nos nossos internamentos. Então ali, para que todos possam entender, em azul é o total de internamentos do hospital. Então se a gente comparar 2016 com 2017, nós tivemos um aumento de 9% nos internamentos como um todo e 11%, que é o em vermelho, que são os internamentos SUS. Nós tivemos aí nos meses de março a junho a sua
o maior volume, como a gente sabe, é o período de inverno, é o período que é mais crítico também de custos para o hospital, porque além dos acidentes, além de toda a rotina, nós ainda temos problemas respiratórios em crianças e idosos, o que acaba ocasionando esse aumento no número de internamentos. Pode passar. Aqui também as consultas. Isso é importante também deixar claro, porque muitas pessoas não sabem, mas o hospital ele faz atendimentos ambulatoriais, quer dizer, consultas, tanto SUS quanto particulares. SUS para os ambulatórios, né, de ortopedia, de gestação de alto risco, e também as consultas para os planos de saúde e convênios. Então, aqui esse é um dado que nós não tínhamos nos anos anteriores, uma mensuração, então a gente colocou desse ano, né, de janeiro até outubro, onde vocês podem ver que a gente fica aí em torno de 4.000, 4.500 consultas mês que são disponibilizadas tanto para os usuários do SUS, através do sistema MV, mas aquelas também que a gente oferece aos planos de saúde. Cirurgias, né, mesmo com todas as dificuldades, as cirurgias foram um dos itens que mais cresceu. Hoje o hospital consegue rodar bem o seu centro cirúrgico, a gente enfrenta às vezes dificuldade com falta de materiais, mas nós tivemos de 2016 para 2017 um aumento de 20% no número de cirurgias. Então hoje em média o hospital realiza 650 cirurgias mês, né, e dessa maioria aí, em torno de 80% são cirurgias SUS. A grande maioria delas é ortopedia e cesarianas, né, que a obstetrícia dos 18 municípios, 14 são feitas na sua plenitude dentro do Hospital Bom Jesus. Essa aqui, então, é a parte da obstetrícia, né? Nós hoje fazemos em média em torno de 250 partos mês no hospital. Aqui também nós temos duas colunas, né, em vermelho, e é o total de partos realizados pelo hospital. Partos aqui entra parto normal e parto cesariano. Então nós tivemos um aumento de 2016 para 2017 de 11%, e em laranja os partos SUS, onde nós tivemos um aumento então de 21%. Isso, como eu falei, nós tivemos alguns hospitais aqui da região que saíram, né, da rede SUS, e hoje, dos 18 municípios, 14 ganham bebê tudo na UESP, né, pelo SUS. Então a gente teve realmente um aumento considerável. Também é importante colocar aí, a partir de julho, agosto, nós começamos a fazer parto, o Marechal voltou a fazer, então a gente conseguiu diminuir um pouquinho no SUS, em virtude de que Marechal assumiu seus partos dentro do município. Esse aqui também é um dado importante, né, para os vereadores saberem, e muitos entram em contato conosco, com a Regional de Saúde também, quando a gente tem pacientes precisando de vagas de UTI e nós não temos leitos. Então, esses pacientes ficam entubados no nosso pronto-socorro, aguardando vaga. Então, aqui nós fizemos um levantamento de novembro de 2016 até outubro, de número de pacientes que ficaram entubados no pronto-socorro. Aqui são só aqueles pacientes que estão no respirador, fora os que estão no oxigênio ou outros pacientes que demandam de cuidados, mas não estão entubados. Então, vocês têm aí o número de pacientes, o número de diárias que cada desses pacientes gerou, porque, em média, esses pacientes permanecem em torno de 3 dias aguardando vaga. Então, hoje, eles têm uma assistência muito semelhante a uma UTI, né? A gente procura oferecer tudo o que é possível, mesmo com as nossas limitações de estrutura física. E se a gente pudesse já ter colocado esse paciente na UTI, a gente iria estar recebendo a diária. Então, a terceira coluna é o valor deixado de faturar. Então, é aqueles R$ 478 de diária de UTI, que se ele tivesse no leito, a gente poderia estar recebendo. Então, hoje o hospital, quando ele fica com esses pacientes no pronto-socorro, além da angústia das famílias que procuram vocês, que nos procuram, nós temos 2 problemas. Um é o que a gente deixa de faturar, porque está prestando assistência da forma que a gente pode, sem estar recebendo, e
a quarta coluna é o custo, né? Então, esse paciente ele tem um custo, porque ele usa oxigênio, ele usa medicamento, ele usa equipe, ele usa exames, tomografia, né? Todo esse suporte, muitas vezes exigido, para que a gente possa fazer o diagnóstico e possa definir a melhor conduta, e isso impacta num custo. Então, vocês podem ver aí que só nessa apresentação aí a gente tem em torno de R$1 milhão que não tem de onde sair, quer dizer, que precisa ser absorvido pela instituição. A gente oferece, mas não tem um custeio para esses pacientes. Pode passar. Também, a pedido do Conselho, esse ano a gente, mesmo fazendo o dia a dia assistência, a gente também procurou outras áreas para que o hospital pudesse buscar novas fontes de recurso. Então, vários também vereadores acompanharam, os servidores do município, que nós conseguimos cadastrar a entidade no Conselho da Criança e do Adolescente, porque a gente presta serviços às crianças na UTI NEL, na pediatria, na nossa brinquedoteca, e também no Conselho do Idoso, porque todo mundo sabe o grande número de vovôs e vovós que precisam de internamentos. Então, isso foi uma grande vitória que possibilitou o hospital a partir do ano de 2018, quando vocês fizerem aquela campanha, né, de arrecadação do imposto de renda que vai para os respectivos fundos em que todos podem doar, o hospital terá direito a participar desse rateio e receber também uma fatia, uma parcela desses recursos. E também, muito importante, que saiu recentemente, foi a inscrição da entidade na Secretaria de Família e de Desenvolvimento Social. Essa é uma certidão estadual, a partir dessa inscrição nos conselhos, que agora nós protocolamos, então, junto à Sanepar, junto à Copel, a redução das tarifas de luz e de água, né? Então, a gente agora está no aguardo de poder colher esses frutos, que a gente pode ter uma redução de até 50% nessas faturas, o que vai diminuir também o nosso custo. Nós também tivemos aí, esse ano, o projeto junto ao Consulado do Japão, né? O cônsul do Japão esteve nos visitando através de um contato feito pelo Dr. Cláudio, para que a gente possa viabilizar um termo de cooperação financeira visando a aquisição de equipamentos. Nós tivemos o trote solidário com grande parte das universidades de Toledo, que arrecadaram roupas e alimentos para o Hospital Bom Jesus. Isso foi uma importante ação, né, que possibilitou a gente ter uma diminuição significativa na aquisição de gêneros alimentícios. Nós tivemos o troco solidário, né, com algumas entidades do nosso comércio, né, e também nós tivemos uma das ações importantes de 2016 para 2017 também, que é a doação do terreno do Bioparque para a construção do novo Hospital Bom Jesus, e que nós temos o andamento do projeto, né, que está sendo feito pela arquiteta Andréia Becker e os acadêmicos da UTF-PR. É importante dizer que esse projeto está sendo totalmente sem custo, então é um trabalho voluntário da arquiteta e um termo de parceria com os acadêmicos para que a gente possa ter esse projeto arquitetônico sem custo, até para que a gente possa depois viabilizar junto aos governos estadual e federal um montante financeiro para essa construção. E no dia da visita, né, do cônsul do Japão, também o seu Luiz Donaduzzi nos surpreendeu com assumindo publicamente o compromisso de que, além da doação do terreno, ele também estará doando a construção da ala pediátrica. Então, por isso também é uma preocupação do Conselho estar agilizando esse projeto, né, porque essa construção da ala pediátrica, que daí contemplaria, além da UTI NEL, também a UTI pediátrica, que hoje nós não temos aqui em Toledo e que nós dependemos de encaminhar para outras regiões, além da UTI NEL, UTI pediátrica e também a pediatria. Isso seria custeado, né, integralmente pela Bioparque, através do seu Luiz Donaduzzi. Então, foram conquistas importantes. Como a gente já falou, por ser filantrópico, a gente precisa fazer 60% do atendimento SUS. Em algumas áreas, a gente chega a 90%. Eu destacaria aqui a obstetrícia, que é a área com maior percentual de atendimento SUS que o hospital faz hoje.
E nós fizemos um levantamento, a Zunei, que está aqui, a nossa coordenadora financeira, ela fez um levantamento de todos os procedimentos pagos pelo SUS e o valor que custa para o hospital hoje cada um desses internamentos. E nós chegamos à conclusão de que cada R$1 recebido do SUS, nós temos 45 centavos de prejuízo. O que quer dizer que de cada procedimento, 45% dele não fecha a conta. E nós fizemos essa análise, a Zunei apresentou. Nos dias seguintes a essa apresentação, eu tive em Curitiba participando da FEMIPA, do Seminário das Santas Casas, e o Hospital Costa Cavalcante de Foz, que é mantido pela Itaipu, fez uma apresentação. E qual foi a minha surpresa, porque o Costa Cavalcante tem uma estrutura muito parecida com a do Bom Jesus em número de leitos, que eles apresentaram o estudo do déficit deles e praticamente os nossos números são idênticos, o que comprova de que o estudo feito pelo Departamento Financeiro realmente é condizente, infelizmente é condizente com a nossa realidade. Então, para exemplificar isso, nós colocamos aqui 2 procedimentos de internação cirúrgica e de internação clínica, com o valor médio hoje pago pelo SUS, o custo real que ele tem para o hospital, contando tudo o que é necessário, a diferença e, como eu falei, ali se demonstra qual é o percentual, então, desse custo que é coberto. Então, fica evidente aquele prejuízo aí dos 45%, e isso que muitas vezes explica, né, as dívidas das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, que não são só aqui em Toledo, que são em todo o país, né? E hoje vocês sabem que quem não tem dívidas hoje são apenas os hospitais públicos, né? Porque no final do mês o déficit financeiro é bancado pela instituição, né? No caso, os hospitais universitários, né? Todo mundo tem uma entidade que assume isso, e no dia da apresentação do Costa Cavalcante ficou muito claro que eles lá, quando a corda aperta, a Itaipu banca o que falta no final do mês. E, infelizmente, aqui a gente não tem quem faça esse bancar, né, o que explica muitas vezes os números que mais para frente vocês vão visualizar. Aqui também, até para não vir aqui sem dados, a gente sempre enfrenta aquela dificuldade de que não há forma legal de repasse de prefeituras para entidades, é muito complicado, não se acha forma legal, há recomendação contrária do Ministério Público, e eu fui buscar aqui na nossa região hospitais dos municípios e o número de leitos SUS, e eu peguei os dados do portal da transparência, tá? São dados que estão disponíveis a qualquer cidadão, que comprovam os repasses financeiros feitos pelas prefeituras a essas instituições de janeiro a outubro desse ano, tá? Então, vocês podem ver aqui, nós temos Guaíra, que montou recentemente um hospital filantrópico, tem 50 leitos, a prefeitura de Guaíra repassou 1.500.000 esse ano. A Chateaubriand, que tem o Moacir Miqueleto, tem 30 leitos, 23 SUS, repassou 3.700.000. Nova Santa Rosa, um município pequeno, um hospital pequeno, 835.000. Entre Rios e Marechal não são nem entidades, são hospitais privados, mas repassaram recursos financeiros. E o Biratã, que tem uma Santa Casa, né, que é um dos municípios que a gente visitou para conhecer também o modelo de gestão que eles têm compartilhado com os municípios, repassaram 2.800.000 da prefeitura para a Santa Casa. E aqui nós temos, então, uma estrutura bem maior, mas nós não temos repasse nenhum por parte dos municípios. Então, hoje, toda a renda que o hospital recebe, ele é exclusivamente de recursos do governo federal e do governo estadual, além das nossas rendas de convênios. E aí se explica juntando o déficit de 45% dos procedimentos ao não repasse que a gente tem por parte dos municípios, ele vai explicar um pouquinho o nosso balancete de janeiro a setembro. Zunei, se precisar, você complementa aí. O que apresenta para nós hoje, até setembro, um déficit financeiro de 2 milhões
171 mil. Então, hoje o hospital está no vermelho, nesse ano, 2.171 mil. Se vocês virem lá no ano passado, vocês vão ver que, com muito custo, em 2016, o hospital fechou com superávit, conseguiu fechar, entre aspas, no azul. Isso aconteceu porque nós tivemos a liberação daquelas 10 parcelas de 600 mil, que grande parte de vocês acompanharam de perto, né, para o não fechamento da instituição. E nós tínhamos também um convênio com o governo do estado para 240 mil por mês para a compra de materiais e medicamentos, que infelizmente nesse ano a Procuradoria-Geral do Estado, não só com o Bom Jesus, mas com todos os hospitais, não permitiu mais convênios dessa natureza. Então nós tivemos infelizmente uma perca importante de receitas, nós tivemos um aumento no número de atendimentos e isso se reflete lá, infelizmente, no nosso saldo negativo. Também é importante deixar claro aos vereadores e a todos vocês que são formadores de opinião da nossa comunidade que esse ano o hospital buscou inúmeras parcerias, né? A gente fez de tudo um pouco, eventos com a comunidade, e eu sempre falo que se tem uma coisa importante a destacar nesse ano que passou foi a grande participação da comunidade com o hospital. Eu acho que ela foi sentida por toda a nossa equipe e acredito que tenha sido sentida também por vocês, que em vários eventos, em várias ações, várias empresas, vários movimentos, inclusive nos procuraram voluntariamente propondo ações de doação de leite, de alimentos, de roupas, de enxoval para o hospital. Às vezes ainda parecem poucas, né? Claro, dentro do nosso custo ele ainda é pequeno, mas ele é importante porque ele demonstra que a comunidade entende a importância estratégica hoje do hospital. Então nós tivemos de janeiro a setembro também aqui uma prestação de contas dos valores arrecadados em eventos, no bazar, esse é aquele bazar de roupas usadas que o hospital faz, doações diretas feitas à entidade e também o programa Nota Paraná, né, que é aquele do cupom fiscal que temos as urnas distribuídas pelo Comércio de Toledo e que depois nós temos voluntários que fazem essa digitação. Então isso também é importante. Outro dia um vereador me perguntou quantos funcionários trabalham na digitação do Nota Paraná. Então nós não temos ninguém contratado para isso. Nós temos universitários que precisam prestar horas comunitárias e nós temos também os menores que precisam cumprir medida socioeducativa que vêm para o hospital e que ficam fazendo esse trabalho de digitação. Então nós só temos o boy, né, que recolhe isso junto ao comércio. Então por isso a gente também ainda não tem uma ação tão expressiva, porque a gente não tem uma estrutura. A gente procura fazer isso sem custos para o hospital. Então, com base em tudo isso, né, apresentando essas nossas dificuldades, apresentando esses nossos números, nós também precisamos, né, como falou o Dr. Cláudio, buscar alternativas para que a gente não venha enfrentar situações como já foram vividas no passado. A gente sabe da importância do hospital e a gente precisa da ajuda. Então, na semana passada, nós estivemos com o prefeito apresentando esses mesmos dados, essa mesma apresentação. E agora eu gostaria que o Dr. Canã fizesse uma explanação sobre a proposta, né, de como a gente poderia ter um aporte financeiro também por parte dos municípios para que nós possamos tentar equilibrar esse déficit financeiro. Quando começou a ser demonstrada a situação crônica da UESP no ano retrasado, era ainda o superintendente o Tiago. Então ficou muito claro na época que havia um déficit mensal, na época me parece que 280 mil, né, Denise? Uma coisa assim. E aí os municípios, a começar por Toledo, se comprometeram
e até o Beto foi muito corajoso na ação que tomou, e os outros municípios também se prontificaram em contribuir, mas não houve solução porque o Ministério Público sempre ameaçava com a possibilidade de uma ação civil pública. Na atual administração, o Lúcio chegou do Lúcio para a UESP um ofício dizendo da vontade dele de contribuir, dele e do município, colocando inclusive a fórmula legal, mas vinculando a que todos os municípios da área, da regional, aderissem e fizessem que o encaminhamento ao legislativo, porque sem o legislativo não dava para fazer nada. Muito bem, mas sempre ficou essa questão de que o Ministério Público não concordava. Aí o Cláudio pediu, o Conselho afinal pediu, que eu Carlos, visse uma forma legal. Aí nós temos a fórmula que a Prefeitura sugeriu, mas com reserva, em vista de que esbarra no pensamento do antigo promotor, que era o Tiago, já foi embora aqui de Toledo. E nós procuramos, então, não criar roda, não inventar roda. Abandonamos o projeto idealizado na Prefeitura, que na verdade era adequadamente o mesmo que havia sido engendrado na administração anterior, e redigimos uma sugestão de acordo da seguinte maneira: exatamente igual ao Consamu. O Consamu está aí há quanto tempo? Está funcionando, e o Ministério Público de nenhum município achou defeito. O que nós não podemos, aí expondo ao Lúcio, o Lúcio falou, não pode entrar no limite prudencial. Então, o que nós colocamos como sugestão, em rápidas palavras, o Siscopar alterar seu estatuto, como existe o Consamu complementando o trabalho do transporte por ambulância, também média complexidade, média e alta complexidade, mesma coisa, Denise, do atendimento do Bom Jesus, só que complemento. Eles têm os documentos, as câmaras todas aprovaram, eles têm o convênio com o Ministério da Saúde, e aí tem o coparticipação dos municípios. Pois muito bem. Neste caso, somente, nós tomamos do cuidado que seria contribuição dos municípios para o Siscopar, e o Siscopar repassando complementarmente ao UESP para as seguintes coberturas. Lembrem que para pagar um procedimento qualquer pelo SUS, o SUS paga R$1 e nós pagamos 45, então, porque ele custa de 45. Então, de cada procedimento, falta 45%. Então, nós usaríamos, se as câmaras todas aprovarem, se os prefeitos todos aprovarem, complemento para ações específicas na aquisição para destinação exclusiva ao tratamento, alimentação e internação em ambiente adequado a pacientes SUS de órteses, próteses, material médico hospitalar, insumo de tratamento, medicamentos, alimentos e dietas, material de limpeza, água, luz e telefone, gases medicinais, material de expediente, material de manutenção e reparos, enxoval, uniforme, bem como para o mesmo fim na realização de exames laboratoriais e de imagem para suporte diagnóstico, coleta e destinação de lixo hospitalar, manutenção de equipamentos e, finalmente, ainda com o mesmo fim, realização de locação de rouparia hospitalar. Em resumo, não entra R$1 para a mão de obra. Aí afasta-se a questão do limite prudencial dos municípios. Bom, como é que funciona? Primeiro, o Siscopar tem que concordar. Além dele fazer o que vem fazendo, também aprovar os municípios de que o Siscopar também receberá
pagará os municípios, receberá dos municípios e transferirá complementarmente à UESP valores para complementar essa despesa. O Siscopar tem que aprovar, portanto, todos os municípios, no âmbito do Executivo, têm que aprovar. Aprovando e alterando seu estatuto, precisa mandar para os legislativos de todos os municípios, e se todos aprovarem, está resolvido o assunto. O Ministério Público vai entender como errado? Bom, eu tenho a garantia de que até hoje, em relação ao Consamu, ninguém objetou. Nenhum Ministério Público. Paga-se todo mês, regular e funciona bem. É a mesma coisa, mesmo assunto. Aí resolve a questão. Quanto aos valores não é comigo, mas o financeiro, a superintendência, entendeu adequado eu acho que aí a superintendência explica. Da minha parte, eu digo o seguinte: é possível juridicamente esse encaminhamento sem inovar, sem inventar. Ele já existe, é só adaptar. Existe no Consamu, é só adaptar. E não precisa criar órgão, nada. A estrutura completa e é uma pena que o doutor Rui esteja em São Paulo, senão ele nos falaria, o Rui Fossati, a estrutura do Siscopar atende com tranquilidade esse mesmo projeto, sem maiores gastos, sem aumento de estrutura. Eu pedi a palavra à Anissandra só para fazer um comentário em cima do que o senhor falou, doutor Cana. Até porque, assim, eu acompanhei todo esse processo naquele momento em que fizemos a reunião, e bem dito pelo senhor, o então prefeito Beto Luniti bateu na mesa e falou: eu vou botar dinheiro no Hospital Bom Jesus. E aí, o que eu não sei se está sendo transmitido ou não, mas repercute sempre que se fala nessas reuniões. O que eu pediria ao Ministério Público é que fosse parceiro nessas ações, porque naquele momento, eu tenho que registrar aqui, o Ministério Público estava presente, o Ministério Público ouviu da boca dos prefeitos que lá estavam que seria aportado dinheiro, o Ministério Público não se manifestou. Obviamente que o quem cala consente não se aplica às questões jurídicas, mas quando o projeto deu entrada nessa casa, para a gente aprovar o repasse da Prefeitura para o Hospital Bom Jesus, o Ministério Público já apontou a irregularidade e disse que nos processaria por improbidade administrativa se aprovássemos o repasse. Então eu penso assim, que se o Ministério Público, e obviamente tem prestado um serviço excelente ao Brasil, não vou dizer a Toledo, mas nesse momento o Ministério Público tem que se manifestar a respeito desses repasses para que se possa fazer o trâmite com segurança aí dessa proposta. Está aqui a recomendação conjunta do Ministério Público em relação àquele assunto lançado no dia 5 de abril de 2016, dizendo, na verdade, num português muito claro, ameaçando: vocês aprovem que nós vamos entrar. Então, realmente, não tinha como fazer, não tem aqui, é impossível alguém criticar o Legislativo e o Executivo, de um ou de outro tempo, é impossível. Sim, exatamente. Eu quero só quero arrematar uma coisa interessante. Naquele período, então, houve movimentação de todos na busca de uma solução. E surtiu efeito enorme. Primeiro, o Estado aportou passou a aportar mais recursos, mas o Estado ele é amarrado, ele só pode aportar recursos em programas. Foram inovados programas, em resumo, houve aporte de mais recursos pelo Estado, não tem do que reclamar. Na esfera federal, um trabalho maravilhoso, ele era senador,
o Sérgio Souza e o deputado Dirceu, liderado pelo Sérgio Souza, que no apagar da luz da saída do ministro conseguiu uma portaria de 6 milhões, 10 parcelas de 600 mil, que acabou, e aí nosso desespero hoje. Então, houve naquele momento a adesão de todo mundo, o governo federal ajudou, eu acho que era Dilma ainda, não sei se era Dilma ou outro, não sei, também pouco importa, mas ajudou, 6 milhões. O governo do estado ajudou e continua, porque é um programa, continua ajudando. Só quem falhou, os municípios, por culpa própria, de jeito nenhum. Houve impedimento que está aí escrito para todo mundo ver. O Ministério Público travou. Vereadora Damares, interessante, se aproxima do microfone. Tá? E na sequência depois vamos ouvir a Denise, né, a referente falar sobre o Siscopar, né? Então tá. Só uma observação, a gente fica preocupado no quesito, doutor, inclusive o senhor está a par da situação, essa situação de repasse para o Siscopar, ele não entra na questão como foi feito quando o prefeito Beto, me parece que contratou o Siscopar para as consultas e está respondendo agora o processo, não é algo nesse sentido também? Porque por isso que precisa o Ministério Público se posicionar para que depois o prefeito Lúcio não entre também num processo desse, né, que seja acusado de má investimento do dinheiro público, enfim, como está acontecendo com o ex-prefeito Beto. Que o ex-prefeito Beto, me parece que junto com a secretária Denise na época, fizeram algo nesse sentido para a contratação de consultas, né? Porque nós não tínhamos pediatra. E acabou dando aí um processo de improbidade administrativa. Então, foi em maio de 2013 assinado com o Siscopar e depois cancelado em vista da ação do Ministério Público. Este aqui realmente era direto, era contribuição direta do município, passava para o Siscopar passava para um determinado fim. Nós fugimos disto, nós colocamos como contribuição complementar para várias atividades, copiando, não tem nada de errado, copiamos o Consamu, porque o Consamu já existe e a finalidade é a mesma. Então, se houver erro, há um erro que já existe e o Ministério Público até hoje não falou nada. Porque eu vejo assim, doutor Cana, esse legislativo, o executivo, independente de partido, ele sempre está pronto para auxiliar o Hospital Bom Jesus. Isso é notório, né? A gente tem feito um trabalho nessa direção. O que nós só precisamos é segurança jurídica, meio legal, para que não traga problema depois, inclusive até para os médicos, né? Porque aí, quando o Ministério Público despacha uma nota, ele já acaba automaticamente condenando a pessoa antes de fazer qualquer tipo de... Não é verdade, vereador Wagner? Ele coloca lá, olha, o prefeito tal, junto com a equipe médica, investigar tal, o cara já é bandido. Pronto. Por mais que lá na frente ele vai cobrar de quem pagou, de quem recebeu, entra também. E aí acaba expondo. Aí eu falo até, notório, do doutor Pandolfo aí, passou por uma situação muito difícil quanto isso, e que eu vejo que jamais fariam algo nesse sentido para usar do dinheiro público para desvio de verba, fizeram para ajudar a sociedade de Toledo. Então, o que nós precisamos, o vereador Wagner foi muito feliz, é uma posição no Ministério Público. Não é um órgão consultivo. Agora, nós também não podemos deixar de fazer ações importantes, ver os nossos pacientes padecendo, falecendo, por uma insegurança jurídica de poder fazer a aplicação do dinheiro no momento oportuno. Então, eu acho que é importante essa conversa e que a gente possa ter, vereador Wagner, né, esse entendimento, que o Ministério Público, presidente, possa nos auxiliar nisso e aprovar tranquilamente o repasse. Acho que só complementando, nesse evento das Federações das Santas Casas, nós fizemos um levantamento, tinha, se não me falha a memória, 52 ou 54 hospitais, e eu pedi no horário da plenária qual desses hospitais tinha repasse dos municípios. Qual foi a minha surpresa? Éramos a única entidade que não recebia um centavo.
Zunês, nossa financeira, juntamente com a Rose, está fazendo a pós-graduação do HospiSUS, que é para entidades filantrópicas, em Maringá, foi esse final de semana, fez a mesma pergunta lá, quem era o único que não recebe dinheiro dos municípios? Só o Bom Jesus de novo. Então, quer dizer, nós estamos sendo a exceção da regra, né? Não é uma exceção contribuir, é nós que estamos uma exceção por não receber. E muito bem colocado pelo Dr. Canã essa questão da média e alta complexidade, porque no parecer anterior do Dr. Tiago sempre foi falado que não se podia contribuir porque era média e alta, mas Siscopar é média, Consamu e a coparticipação. Os 3 entes federados, né, governo federal, estadual e municipal, coparticipam para ter o custeio. Tanto que é claro que hoje o SUS paga R$10 de uma consulta para o Siscopar, que é faturado, e o Siscopar paga para o médico 45. Esses outros 35 vêm da coparticipação dos municípios. Então, eu acho que foi realmente muito acertada fazermos essa correlação, né, usarmos essa mesma linha de raciocínio, porque já vem dando certo e há muitos anos já vem sendo dessa forma. Então, a proposta seria de que a gente fizesse uma proposta per capita, né, nas mesmas formas que é feito o Consamu e o Siscopar hoje, de coparticipação. E a gente está sugerindo, até para criar um pouco de segurança, eu digo, para quem trabalha na gestão do hospital, fazermos a proposta dentro da real necessidade, e se nós tivermos o aporte financeiro aí dos 600 mil, que a gente sempre chega nessa época do ano tá com o pires na mão, com o perdão na palavra, né, sem ter essa garantia, se houver, a gente abate do valor a ser contribuído. Porque o que não dá é a gente, vamos aqui, o déficit é 525 mil, beleza, faz o rateio, daí no mês que vem o governo federal não renova os 600 mil. E aí nós estamos de novo aqui numa situação. Então, a proposta que vem sido trazida pelo Conselho é trabalhar em cima daqueles 45 centavos de prejuízo que foi exposto, e aí, havendo repasses extraordinários do governo federal, que hoje não são em caráter continuado, a gente depende de portaria, né, para ser renovado, a gente abateria esse valor per capita no cômputo dos municípios. É sempre bom clarear a questão da honestidade. Lembro que havia, naquele período, havia muito comentário, não, mas o Bom Jesus gasta mal, tem gente ganhando demais. Bom, resultado, o Ministério Público fez auditoria. Eles fizeram com o pessoal deles e não houve nada. Estava tudo em ordem. O Ministério Público fez com o pessoal dele de Curitiba. Não é pessoal daqui, pessoal de Curitiba especializado fez o levantamento, fez a auditoria e até hoje absolutamente nada. E também já a família que não tem nada a ver com mais, está fora. Aliás, tem que ser dito, faz 1 ano e 4 meses, está alugado, 1 ano e 6 meses que não se paga aluguel. 1 ano e 6 meses. Não se paga aluguel para a família. Temos aluguel para eles. Não é para a família Elcano, é para Santa Casa de Saúde de Bom Jesus. Não tem um dinheiro para pagar aluguel. Não paga aluguel. Acho que paga 1 ou 2 meses, né, Zunei? Tá. Mais uma coisa importante. Daí eu paro de falar. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida quanto ao o custo de operação do Bom Jesus, seria conveniente, e a Denise aqui é doutora nisso, comparar. Por exemplo, com o mesmo número de leitos com a Foz do Iguaçu, só que Itaipu paga. Aí pega Beltrão e nós temos o mesmo número de leitos do HU, com 1/3 do pessoal. 1/3 do pessoal, e acho que 1/4 da folha, valor de folha. Número de pessoal 1/3 e 1/4 do valor da folha. O Francisco Beltrão idem, por quê? Porque lá é Estado, é a Unioeste que paga. É o Estado que paga. E lá é a Itaipu que paga. Então, pode qualquer auditoria ficar assustada com a margem mínima de custo do Bom Jesus. Mas tudo bem. Vamos abrir um espaço para a Denise, que é representante do 20º Regional de Saúde, né? E juntamente o Siscopar também, né?
Bom dia. Bom, neste caso, representando a 20ª Regional, eu e a Alberi, né, que estamos aqui. A Alberi que cuida muito das questões relacionadas à rede hospitalar, da gestão desses serviços. Então, eu vou começar aproveitando duas deixas, uma do Canaã e uma do Ademar, né? Que é a questão dos programas governamentais do Estado do Paraná e outra da segurança jurídica que você colocou, né? Então, acho que são essas duas questões muito importantes. E com relação à Secretaria Estadual da Saúde, nós temos esse limitador de que aquilo que é colocado dentro do Hospital Bom Jesus, ele tem que fazer parte de uma política estadual, porque o mesmo que se aplica ao Bom Jesus, se aplica aos demais hospitais que compõem a rede de entidades no mesmo modelo do Bom Jesus, que é uma entidade beneficente, né? Assim como tem os hospitais estaduais, tem os hospitais beneficentes e tem os hospitais privados credenciados ao SUS. Então, a política tem que ser a mesma, né? E com relação a isso, temos todos os programas que complementam aqueles recursos repassados pelo Ministério da Saúde através da produção. Porque hoje vocês têm esse aporte financeiro relativo à produção. E daí o Estado entra com os programas que é o HospeSUS, que todos vocês já conhecem, né? Tanto o HospeSUS da rede de urgência como da rede Mãe Paranaense, além de alguns outros custeios. E tínhamos os convênios. Então, os convênios hoje já existe um problema com relação à interpretação da Procuradoria-Geral do Estado, que está inviabilizando. No entanto, existe uma demanda que está junto à Assembleia para que se reveja isso e que os secretários estaduais, não somente da saúde, todos os secretários, tenham autonomia para celebrar os convênios com as entidades, com os municípios, que isso facilitaria, por exemplo, retornar um convênio como aquele que nós tínhamos, que o foco era medicamento, né? O foco era medicamento, o Hospital Bom Jesus cumpriu com esse convênio, executou o mesmo, recebeu um aporte financeiro que ajudou muito o hospital ano passado e retrasado, né? Então, tudo que o Estado faz, ele tem que estar dentro de programas políticos e tem que se aplicar a todos, não pode ser única e exclusivamente um programa destinado ao Hospital Bom Jesus. Então, essa é uma tônica, né? E outra questão, daí, com relação a isso, dentro dos programas do Governo do Estado do Paraná, nós temos algumas demandas já do Hospital Bom Jesus que estão lá na CESA, que uma é a reclassificação do Hospital Bom Jesus. Hoje, dentro da urgência e emergência, o hospital é classificado como C, mas ele já atende os critérios para ser classificado como A, e daí aumenta o aporte financeiro. Então, essa é uma demanda que ajudaria a baixar aquele custo, o déficit financeiro, né? A outra solicitação que está também junto à Secretaria Estadual da Saúde para a revisão do custo médio da IH, que hoje existe o Hospital Bom Jesus muito bem pontuou isso, apresentando ali o custo médio existente hoje e o quanto vocês praticam além disso em termos de produção de serviço, porque vocês produzem mais do que vocês não produzir assim em quantidade, mas em serviço ofertado, na complexidade do serviço ofertado. Por exemplo, um atendimento ortopédico ou um atendimento neurológico, que o Ministério da Saúde paga 1.500, mas que custa 1.900. Né? Esses R$400 ficam por conta de alguém, né? Por conta de ninguém, por enquanto, porque, né, de prejuízo, né? Então, isso também é uma demanda que está no Estado para que se reveja o custo médio das AIHs do Bom Jesus. E o outro, que daí ainda é uma demanda que nós temos, que não é uma coisa, eu até assim, me antecipo em falar isso, mas que a gente quer que seja revisto para o Estado inteiro do Paraná, que é rever o programa Rede Mãe Paranaense, e hospitais que são referência regional têm um custo aumentado de financiamento, tá? Então, hoje tem um valor pago para o Hospital Bom Jesus por ser a porta de entrada. A Nissandra colocou que praticamente 100%
dos atendimentos da obstetrícia são o SUS, os 18 municípios encaminham para o Hospital Bom Jesus. Os 18, não apenas os 14, né? Ela antes citou os 14. Mas quando é gestação de alto risco, é 100% dos municípios. Os 18 municípios têm como referência o Hospital Bom Jesus. Daí, para risco intermediário, nós temos alguns serviços que fazem isso, né? E para baixo risco, então, também são alguns. Mas daí fica nos 14. Para médio e baixos, 14. Para altos, 18, né? Então, vamos dizer que são todos que encaminham para o Bom Jesus. Por isso, aí o programa teria que se aplicar não somente para Bom Jesus, teria que ser para Francisco Beltrão, para Cascavel, para Londrina, para todos os hospitais que são referência em alta complexidade para a obstetrícia. Que são referência para risco de alto risco, né? Então, seria um programa que a gente poderia estar revendo. E daí, eu acho que assim, isso são dois fatores importantes. E quando se cita aqui como exemplo o CONSAMU, o SAMU, melhor dizendo, cita o CONSAMU como uma entidade que administra isso tudo, né? Mas o programa do SAMU, que é o Serviço de Urgência e Emergência, ele é bem claro em dizer que o financiamento desse programa ele é tripartite. É União, Estado e municípios. Só que a gente sabe que está inverso que a União está colocando. Deixa de colocar e o município tem que colocar para suprir o déficit do Ministério da Saúde. E a legislação lá que fala da parte de internamento hospitalar e da rede hospitalar também coloca os três. Também coloca os três entes como responsáveis pelo financiamento da ação. Então, a gente não consegue, não há algo que diga como é na educação, que a atenção primária é só município, a atenção secundária é só Estado e a atenção hospitalar é só União. Não existe isso na legislação do Sistema Único de Saúde. Então, realmente, por isso que, Ademar, a questão da segurança jurídica é fundamental para todo mundo. Para mim, para você, para a Nissandra, para o prefeito, para todo mundo, para os advogados que vão defender a gente depois, né? Tem que ter elementos que nos deem a tranquilidade e a segurança de fazê-lo bem feito, para não sofrermos as consequências depois. E daí vocês colocam lá aquela realidade dos hospitais, o quanto os hospitais aportam recursos financeiros dentro as prefeituras aportam dentro dos hospitais. Então, a gente, é claro, pode ir se a gente for ampliar a análise, Guaíra hoje está em gestão plena, então ela pode pôr dinheiro no hospital, né? O Hospital Miqueleto é uma associação beneficente tal qual o Bom Jesus. Né? Ela não é um hospital municipal, ela é uma associação beneficente, tal qual o Bom Jesus é. O Hospital de Marechal Cândido Rondon é um hospital municipal, então o município pode pôr o recurso, tá dentro da legislação. Então, mas por outro lado tem os privados, que não são nem beneficentes e nem são públicos. E nós fizemos uma análise do custo médio das AIHs, o Paraná inteiro fez esse trabalho, e a gente percebeu que, e isso está muito claro lá com relação tanto ao UESP como ao HCO, eles se mantém, o custo médio da IH se mantém naquilo que os R$ 1.500, digamos, né? Para o HCO, os R$ 600. Mas, por outro lado, tem municípios da região que pagam um custo médio de R$ 4.000 por IH. Então, estão fazendo aquilo que vocês identificaram como sendo vocês a exceção de não ser o único do estado do Paraná que não recebe aporte financeiro. Então, realmente é difícil. Com relação aqui à questão do que está programado e proposto, eu acho que dentro dessas políticas do estado aqui, dá para se repensar enquanto diminuir isso dos aportes do município. Também tem aquela demanda que está lá no Ministério da Saúde, que é dos R$ 478, passarem a 800 dos demais leitos, que está aguardando, só está aguardando a publicação, né? Porque já passou pela análise técnica, já tem o parecer favorável da análise técnica do Ministério da Saúde, e ainda tem uma pendência
com relação a isso. Então, eu acho que agora, início de orçamento de 2018, isso tem que estar contemplado, né? Eu acho que é um trabalho importante que a gente tem que fazer para que isso aconteça. Daí você encarrega os senhores advogados a encabeçar a luta, né? Que são os parceiros importantes no processo. Então, assim, a preocupação que a gente tem enquanto CESA é de dar agilidades nos pagamentos, de procurar os programas todos estarem em dias. Acho que isso tem acontecido. Houve aquele problema do depósito para o fundo municipal, que agora já foi devolvido, então estamos agilizando. Então estamos agilizando para que o mesmo venha para o Hospital Bom Jesus. E eu acho que, assim, dentro dos programas a gente tem como melhorar o aporte financeiro, sim, dentro daquilo que são os programas do Estado do Paraná para os hospitais beneficentes. E a preocupação que vocês aqui vivenciam todos os dias, eu sei o que a Ademar pensa e fala, eu sei o que a Olinda também. Não. Sim, com certeza. Mas a gente tem a preocupação e a responsabilidade de saber que nós estamos numa regional de saúde que tem um déficit de leitos muito grande, enorme. Então, eu sei que para nós, né, Alberi, cabe a parte mais difícil de fazer a gestão disso tudo. E a gente tem muitas dificuldades de fazer isso funcionar a contento e atender a necessidade da população. Infelizmente, eu não posso não dizer isso, porque é a realidade que nós vivemos diariamente. Então, eu sei que Cascavel tem uma situação parecida, semelhante à nossa. Então, 10ª e 20ª estão muito semelhantes aí nessa realidade, infelizmente, tá? Acho que também estamos à disposição para questionamentos. Só um minutinho antes, né? Eu acho que, assim, aí, com relação ao Siscopar, né, nós não temos poder de voto lá no Siscopar. O Estado é um parceiro do consórcio, principalmente em programas que visam reorganizar a rede de atenção especializada. Mas a importância, acho que, de rever o estatuto, que é um instrumento que vai dar essa segurança também jurídica para os municípios fazerem os aportes financeiros necessários. Então, ter essa alteração de estatuto é uma necessidade urgentíssima, mesmo porque eles têm lá uma obra maravilhosa, gigantesca, que vai inaugurar daqui a uns dias, né? Ano que vem, quem sabe, e tem que dar vida para aquilo, né? Tudo bem. Na sequência, o vereador Wagner e o vereador Lodge gostaria de se manifestar também. Eu queria fazer só uma colocação que é a respeito em relação ao legislativo. Obviamente que aqui dentro se percebe com bastante clareza que existe bastante posições políticas, ideológicas contrárias. Mas se tem um assunto que une essa casa, é a saúde. E nós somos unânimes no que se refere à saúde. Não existe por parte de nenhum lado, nem direita, nem esquerda, nem situação, nem oposição, alguma coisa que possa atrapalhar. Quando o assunto é saúde, nós nos unimos, graças a Deus, né? Então, assim, eu posso dizer em meu nome e em nome dos demais que, se vier uma lei aqui para essa casa pedindo autorização para fazer esse aporte, obviamente será aprovado por unanimidade, né? Mas eu ainda volto a dizer, nós temos que chamar o Ministério Público para sentar na mesa conosco, talvez, até assim, a título de sugestão, uma comissão composta com representante de cada entidade, aí, né, legislativo, executivo, UESP, Siscopar, sei lá quantas forem possível, para sentar com o Ministério Público e dizer, nós vamos fazer isso por causa disso, e nós temos que ter segurança para poder fazer isso, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que seria unânime aí a votação, né? Wagner? Wagner, não, o vereador Lodge agora. Olha, obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Primeiro, parabenizar aí o doutor Canan pela excelente colocação da disposição de fazer com que todos os municípios participem, desde que realmente o nosso promotor aceite, senão, né, nós não podemos fazer. Ele tem que entender esse lado. Enfim,
Rapidamente, eu queria também aproveitar a oportunidade para parabenizar o Cláudio, a equipe do ESP, né? Porque vocês não têm déficit nenhum, eu tive somando aí, vocês não têm nenhum débito, nada. Pelo contrário, vocês têm de haver ainda, pelo trabalho que vocês fizeram. Então, se vocês pegarem somente o convênio de 240 mil reais, sobre 9 meses, pronto, já fechou a conta. Daí vamos falar da conta lá da fila de espera, do dinheiro que não veio da UTI, né? E já vem pela metade, já devia em 800, já vem em 478. Além do que, além de perder isso aí, perde as pessoas que ficam aguardando, que dá mais 400 mil. Daí já somou, já deu 1,5 milhão, já começou a sobrar dinheiro. A coisa está indo bem. E aumento das cirurgias que vocês fizeram aí durante o ano, eu tive somando com meu amigo aí, deu quase 60, 70 a mais por mês. Quanto custa isso? Né? E então, eu só queria dizer que eu sou totalmente favorável fazer com que realmente seja rateada essa despesa com os demais municípios, desde que a lei permita. É uma maneira que realmente vai suprir as necessidades. E assim, claro que nós não podemos parar de brigar lá no governo federal para ver se nós conseguimos lá continuar os 600 mil por mês. Aí a coisa fica bem bom, né? E daí é assim, a gente não gosta de falar de política, né? Mas a gente sabe que às vezes a gente leva muitas pauladas, né, Demar, na Câmara, mas o trabalho que vocês fazem é realmente muito importante, é nobre que vocês fazem, sabe? Só não atende mais, porque não tem condições, mas eu sabia que tenho certeza, se tivesse as condições plenas, viu, Denise, eles iam atender. Vocês fazem isso com coração, com alma e com muito amor. E é 18 municípios, é 400 mil habitantes, a coisa é apertada realmente. Eu só vim aqui para dizer para vocês que eu estou feliz e satisfeito com o trabalho de vocês, mesmo estando deficitário, mas não estão. Vocês estão com sobra de dinheiro, só que a coisa não funciona bem assim. Então, um abraço a todos e felicidades, e vamos em frente. Quem precisar de mim para apoiar no que diz respeito a isso que o doutor Ganan falou, eu estou à inteira disposição. Tenho certeza, como o Wagner falou, todos os demais vereadores vão ser unânimes em fazer com que isso aconteça. Muito obrigado. Denise, novamente. Aproveitando o que o Lodi falou, eu queria antes ter falado sobre isso, mas esqueci. Agora que ele falou do trabalho que o Bom Jesus faz, então foi feito um estudo da região, compreendendo não apenas a 20ª, mas a 10ª em conjunto, e o Hospital Bom Jesus, ele merece sim esse louvor, porque ele cumpriu com o que as portarias ministeriais exigem. Então o Bom Jesus faz. E a mesma análise foi feita em Cascavel, e os serviços de alta complexidade, que são referência para a 10ª e 20ª, ainda não estavam fazendo aquilo que a portaria do Ministério da Saúde exigia. Então esse reconhecimento precisa ser dado ao hospital, que o hospital tem feito sim aquilo que é exigido pela portaria. Então eu só quis fazer esse adendo aí, esclarecer. Vereador Marcos. Bom dia, presidente, bom dia aos demais colegas vereadores, toda a direção aqui do ESP. Antes de mais nada, fazer um reconhecimento público aqui à administração da UESP, porque acho que diante de todas as dificuldades expostas aqui, a gente percebe que vocês conseguem se sobressair dentro das condições postas aí, e não é segredo para ninguém que isso não começou no ano passado, isso já vem de longa data, e certamente se nós não tivéssemos um corpo administrativo competente diante de toda a situação, a falência da instituição já era posto até há muito tempo atrás. Então, que fica aqui registrado o reconhecimento desse vereador e de toda essa casa pelo trabalho e empenho que vocês vêm fazendo de forma incansável. Bastante complexo falar em saúde pública, porque ainda que haja essa necessidade da coparticipação dos 3 entes federados, eu sempre digo que parece que inverte-se as regras do jogo, e é sempre o primo pobre pagando a conta do primo rico. Me parece que todas as vezes em que os entes maiores, que em tese teriam uma responsabilidade jurídica e constitucional maior, são omissos, a conta sempre sobra para o município. Haja visto que esse era o entendimento do Ministério Público quando disse que o município não poderia fazer as vezes que era um dever do Estado.
me resguardo aqui tranquilamente naquilo que eu vou dizer agora, porque eu acho que o Ministério Público, de certa forma, fez um apontamento legal correto para aquela ocasião, quando disse que o município não deveria, porque às vezes eram do Estado. Porém, eu acho que, paralelamente a isso, acabou se tornando um pouco omisso, ao ponto que não faz essa cobrança do município, porque de fato tem. Ou seja, ele reconhece que a omissão é do Estado, mas pelo menos a informação, eu não tenho informação alguma de que houve algum questionamento ou alguma cobrança em cima do Estado. Então, quer dizer, o Ministério Público diz que esse não é o caminho, onde ele poderia fazer às vezes e cobrar do Estado, e não o faz. Então, falta um pouco de interesse nesse sentido, e aí eu acho importante essa reunião como sugerida aqui pelo vereador Wagner, mas que seja assim em tom de cobrança, porque não dá para toda hora o Ministério Público falar assim, olha, não é assim, mas também não cumprir ali com o seu papel. Correto. O Ministério Público, por vezes, já respondeu a essa casa que não é órgão consultivo, e isso não é segredo para ninguém, nós também sabemos. Agora, eu acho muito mais prudente que ele pontue algumas situações, até porque vai gerar um trabalho desnecessário. Hoje perde-se todo um dinamismo aí, porque se ele está vendo que a coisa não está certa, que oriente, né, de forma não consultiva, mas orientativa, para que as coisas não aconteçam, e depois ele tem que ficar lá numa pilha de 1.200 páginas para fazer uma coisa que ele mesmo poderia ter evitado. Então, esse estreitamento aí nas instituições, eu acho que é importante nessa segunda tentativa, para que a gente também consiga operar de forma legal. Uma pena, né, doutor, nós não termos lembrado, no momento em que foi proposto esse aporte na gestão passada, quando se propôs esse aporte dos municípios, uma pena nós não ter tido essa ideia de fazer esse comparativo com o Consamu. Talvez, se nós tivéssemos tido essa visão jurídica no momento, hoje nós já estaríamos recebendo o aporte, porque o tempo todo ficar à mercê das instituições federais, como disse aqui pela Nissandra, não é um aporte de caráter continuado. Isso o tempo todo, todo ano ou cada 6 meses nós vamos estar aqui nessa mesa trazendo o problema, e aí nós não conseguimos uma solução definitiva, sempre soluções paliativas para o problema. Então, faço aqui, me coloco naturalmente à disposição, como os demais colegas, naquilo que nos couber e puder ser útil, obviamente que estamos à disposição, e inclusive, não sei, doutor, como é que está a minuta dessa lei, dessa proposta e o andamento, mas é natural também que nós estamos aqui, findando os trabalhos do ano, mas obviamente que, se for o caso, em janeiro nós podemos trabalhar em sessões extraordinárias, e aí, nesse sentido, poder dar a maior agilidade possível até para garantir o funcionamento. Obrigado, senhor presidente. É só um adendo. Com relação ao Ministério Público, quando tinha os pacientes entubados na UTI, que isso é ilegal, nós denunciamos sempre ao Ministério Público para tomar-se uma providência. Não foi uma, duas, não. Foram várias vezes, e só isso. Você vê que não é... Presidente. Para responder o Marcos. Davi Calça. Pode falar, Casca. Tá, tudo bem, pode ser, doutor. Essa minuta, que é uma minuta de uma minuta, me pareceu mais pertinente trazer em primeiro lugar para o Legislativo. Ontem foi ultimada a minuta de minuta. Então, os primeiros que estão vendo essa minuta de uma minuta é o Legislativo, são os vereadores. Ademar. Só para contribuir aqui, presidente, a questão dessa minuta da lei que o vereador Marcos falou, a gente precisa estar tendo uma situação também. Eu acredito que até o Calça pode falar sobre isso. Ano que vem é ano de eleição, então é melhor a gente fazer essas extraordinárias esse ano ainda, se possível aprovar tudo esse ano, para que ano que vem nós tenhamos já novamente, né, o impedimento, porque aí não podemos aprovar porque é ano de eleição, certo? Então, assim, aproveitando aqui, Denise, eu tenho
esse respeito. E essa semana na tribuna eu falei mesmo, o que me espanta é o silêncio da 20ª Regional, porque assim, Nissandra, a gente tem incomodado bastante você, né? A situação realmente agravou muito, sabe? A gente reconhece o trabalho feito pelo Bom Jesus. Aliás, com todo respeito, o Estado, ele não sabe, não é que não sabe, mas ele não tem noção do que é o Bom Jesus. Porque quando nós vamos para Cascavel, nós temos HU, nós temos outros hospitais, enfim, e o Bom Jesus é que dá o suporte da região oeste inteira. Então, quando nós somos comparados com a região metropolitana de Curitiba, é uma comparação absurdamente desleal. Não é verdade? Então, porque nós vamos aportar R$1 milhão lá para o hospital o Angelina Caron e tal. Mas a Angelina é 1 no meio de 10. O Bom Jesus é 1 para 10. Sabe? Então, isso preocupa bastante a gente. A gente não tem mais... a gente tenta não incomodar, interferir, sabe? Às vezes o pedido da gente até no hospital parece que há uma interferência, mas não é. É compartilhar a dor da família, né? Que às vezes tem lá, esses dias tinha uma pessoa lá 12 dias, um idoso, esperando para operar o fêmur lá na UPA. Virou até uma discussão, depois foi para Bom Jesus, ficou mais 3 dias por falta de leito de UTI. Já foi feito esse levantamento várias vezes. Nós temos aqui 24 leitos, senhor presidente. Em relação a Cascavel tem 50, e proporcionalmente os números não são tão grandes, né, em relação a eles com nós. Então nós estamos numa defasagem muito grande. Então eu acredito que nós temos que unir essas forças. Inclusive eu tenho gráfico aqui, Nissandra, em relação a esses hospitais que fecharam na região oeste, tirou do município de Toledo 501 atendimentos até o momento. Quer dizer, são 501 cirurgias a menos, de pessoas que estão aguardando na UPA, estão lá no Mini, sabe? Isso acaba, nós somos aqui a mãe da região, né? Mas isso acaba prejudicando diretamente ao município de Toledo, porque talvez o Estado não cumpriu com a obrigação lá em Guaíra, não cumpriu com a obrigação lá em Terra Roxa, enfim, em outros municípios, e isso acaba trazendo para o município de Toledo uma sobrecarga. Então, o que precisa ficar bem claro aqui, que em algumas oportunidades a gente tem um posicionamento nada pessoal contra ninguém. Imaginem a situação de vocês lá dentro. Agora nós, que estamos de fora com as mãos amarradas, é muito pior. É muito pior para a gente, né? Isso a gente não tem... É que nem essa senhora aí que faleceu essa noite lá no hospital, que estava lá no mini hospital, gente, sem condições alguma de estar lá, né? Com pneumonia e tal... E quando ela chegou no Bom Jesus, ela chegou para entrar em óbito, né? Ela chegou lá para morrer. E bem claro pelo médico plantonista, ele falou, olha, essa senhora teria a oportunidade de viver mais se tivesse um leito de UTI com antecedência, né? Então, ninguém é médico, às vezes a gente fala, olha, o AVC, os mais antigos do Hospital Bom Jesus me conhecem, o quanto que eu andava lá dentro daquele hospital, e pelas ações positivas, graças a Deus, que a gente pôde auxiliar. A gente acabou até com o convívio dos médicos, né, doutor Cláudio, sabendo que o AVC tem a hora ouro, prata, bronze, e que a operação no fêmur é isso, aquilo. E aí quando a família vem até você e você não tem a solução para apresentar, quando você manda uma mensagem, olha, está no 3º da fila, você sabe que essa pessoa vai morrer. Entende? Para quem trabalha lá, não é que é mais fácil, é mais difícil também. Agora, para nós, é um motivo, é uma ação de desespero muito grande. E às vezes, quem está te pedindo é um amigo teu, um conhecido, um familiar, é uma pessoa que você sabe que merece todo atendimento. Então, assim, em relação à legislação, nós temos que ter essa segurança para poder dar o suporte para o hospital. Nós não podemos mais deixar a nossa comunidade, sabe, junto com vocês, a equipe médica, as pessoas que trabalham no hospital, chegar no final do mês, será que vai ter pagamento? Cara, não pode ser assim. Então nós precisamos unir as forças. O governo do estado, Denise, cobre dele. Cobre, eu sei que você cobra, mas cobra mais. Sabe? Porque aí entra na questão até não política, mas regional, do PIB, dos recursos que o município de Toledo aporta. E aí nós estamos nessa situação, já concluo, presidente. E aí nós recebemos uma área no Bioparque. Nós sabemos que isso é um projeto futuro lá para frente. Isso não vai acontecer amanhã. Isso vai demorar, né?
Então, nós vamos ter a abertura do hospital regional, que bom. Vai ajudar? Vai, mas ainda vai ficar em deficiência. E não adianta, pode abrir o hospital regional, pode abrir o que quiser. Escute o que eu estou falando e eu sou leigo. O Bom Jesus é o Bom Jesus, esquece. Vai ser sempre o carro-chefe na saúde regional. Esquece, não tem. A estrutura que tem o Bom Jesus hoje com a equipe médica que eles têm, não adianta questionar que vai ser sempre lá. No passado, presidente, o senhor era vereador também, nós aprovamos aqui o repasse de R$75 mil para o projeto arquitetônico, e o governo do estado era para repassar R$4 milhões para ampliar o Bom Jesus. Por que isso? O doutor Cláudio sabe melhor, muito melhor do que eu, tantos anos de medicina. Quando você tem uma equipe para atender 10 pessoas, você consegue atender 13, 14. Com a mesma equipe, por mais que é difícil. Agora, você ter aqui uma equipe para atender 10 e fazer uma equipe para atender 4, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, nós temos que focar sempre na melhor estrutura para o Bom Jesus, em recursos, em estrutura, porque aí nós vamos ver uma solução. Porque senão, nós todos, né, somos reféns de uma situação desagradável e que acaba atingindo não só os pacientes lá fora, mas os nossos familiares. Então, assim, enquanto vereador, Denise, eu falei na tribuna essa semana, eu falei, olha, me espanta o silêncio da 20ª. Eu falei isso no quesito de desabafo, sabe? Porque você é a nossa representante no Estado, né? Você é a pessoa que tem a interlocução direto, e a média e alta complexidade é o Estado que tem que dar o maior suporte. Nós sabemos disso, sabe? Então, se não, o Estado não está cumprindo com isso, será que não é o momento da gente pegar e discutir a questão da saúde plena no município de Toledo? Será que nós não vamos... A gestão plena? Vamos discutir isso, né? Vamos discutir, nós temos equipe médica, nós temos isso. Será que não é o momento de você refletir sobre isso? Será que a gente não consegue dar um atendimento melhor? Será que não é melhor para o corpo clínico, que vai chegar no dia, vai receber em dia, junto com os seus profissionais? Então a gente precisa realmente fazer isso e agradecer o trabalho que vocês fazem e deixar o gabinete, o mandato à disposição para poder auxiliar vocês. Denise. Informação, hoje, na data de hoje, nós temos 225 pessoas na Central de Leitos aguardando vaga, na tela lá da Central de Regulação da Macro Oeste, né? 31% dessas pessoas pertencem à 20ª Regional de Saúde, 44% pertencem à Regional de Saúde de Cascavel. Por isso que quando eu digo que Toledo e Cascavel vivem uma situação diferenciada, realmente pela sua estrutura deficitária de leitos de hospitalares, é baseado inclusive nesses dados, né? Então, realmente ter 30% desses leitos, dessas pessoas lá sendo da 20ª, é porque nós não temos estruturas para referenciar. Mas temos um trabalho interessante lá em Assis Chateaubriand, que tem uma proposta de expansão, eu acho que é bastante ousada e corajosa do prefeito lá, em tocar para frente isso. E também a Guaíra, agora, com a gestão plena, conseguiu. A gente foi lá semana passada, visitamos o hospital, lá ele está entrando na rede Mãe Paranaense também. Então, aquilo que a Nissandra mostrou antes com relação ao número de diminuição de partos de Marechal, de Guaíra, está acontecendo, mas a gente sabe que a caminhada, infelizmente, a gente vai sentir o reflexo disso lá na frente, e não agora. E hoje nós estamos lidando com esta realidade, infelizmente, de ter tantas pessoas. Nós temos 69 pessoas clicadas na Central de Leitos da 20ª Regional de Saúde. Davi Calça. Bom dia a todos. Como o doutor Sérgio disse que a minuta é a minuta da minuta, doutor Sérgio, gostaria só de fazer uma observação, porque o que eu tenho visto é que o receio de todos é a insegurança jurídica. E peço socorro, de repente, da Denise, para que me auxilie, e o paralelo que foi tratado com o CONSAMU. O CONSAMU, Denise, seria um atendimento pré-hospitalar, né? É atendimento de urgência e emergência. E eles, inclusive, mudaram o estatuto porque eles tinham somente o atendimento de urgência móvel.
Hoje, acho que foi ano passado, se não me engano, que eles mudaram o estatuto colocando atendimento de urgência, independente de ser móvel, para poder atender realidades como a de Guaíra e agora Toledo, que também entraram, e Cascavel, que está entrando com outras estruturas de pronto atendimento, de outros serviços dentro do serviço do SAMU. Então, hoje ele deixou de ser somente móvel e passou a ser serviços de urgência e emergência. Denise, Casca, só um minuto. Temos que lembrar na questão prática que o SAMU é o órgão que administra, é o consórcio. O SAMU, ele pega o paciente, às vezes de um hospital, e vem tratando do paciente na ambulância. Não pode não ter médico. Então tem o atendimento médico, sim, que é urgência e emergência. Onde que eu quero chegar, doutor Sérgio? É agora o ponto. O que acaba ocorrendo? A minuta, ela vem, é só uma observação, para quê? Como vocês estão criando uma minuta de rateio, eu observei que vocês estão tratando per capita. E o Consamu, em tese, ele atende até mesmo aquelas pessoas que têm plano de saúde. Por quê? Porque se eu me envolver em um acidente, vai atender a todos, a totalidade da população. Veja que a minuta na cláusula primeira, ela vem tratando especificamente a pacientes SUS. Então nós deveríamos excluir do critério de rateio os pacientes que estão cobertos, senhor presidente, por plano de saúde, porque a legislação mesmo já indica que pacientes com plano de saúde, se utilizarem o serviço do SUS, a operadora deve ressarcir. Então o que acaba ocorrendo? O critério de rateio poderia se levar a uma interpretação que o município está aportando recursos no critério de rateio per capita para aqueles que não são usuários do Sistema Único. Então, a minha sugestão, doutor Sérgio, seria qual? Que nessa questão aqui, fosse verificado no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eles trazem o número de usuários de plano de saúde por região. Inclusive, num estudo em relação à CAST, Toledo vem repercutindo o que é de âmbito nacional. De cada 4 pessoas, uma tem plano de saúde. Toledo vem, nos números da própria Unimed, pode se comprovar isso, que a gente fez um trabalho em relação à CAST, para se chegar a um valor de margem de solvência. Tá? E o outro ponto de observância é naquelas questões em que envolve, por exemplo, água, luz e telefone, que são despesas consideradas despesas administrativas. Se só parte do atendimento é SUS, não seria interessante aqui frisar que incidirá apenas um rateio, ou seja, um proporcional destas contas na participação do SUS. Se mais alguém se utiliza, de repente, dessas despesas, por exemplo, os pacientes do tratamento hospitalar. Então, nessa questão aqui, tem um critério de rateio para que fosse apropriado apenas nessa contribuição de rateio aqui, o que é devido percentual para os atendimentos do SUS. Seriam essas duas observações, a fim só apenas de contribuir para que, de repente, ali na frente não tivesse óbices, né, ou questionamentos junto à promoção. Presidente, quero pedir um aumento salarial para o Casca. Brilhante. As duas observações brilhantes. Vereadora Olinda. Bom dia, colegas, em especial o pessoal do Hospital Bom Jesus. E dizer assim que eu aqui ouvindo, eu tenho acompanhado, vocês sabem, fui citada inclusive pela Denise, né, eu e o Ademar, né, a questão da cobrança acompanhando lá. Quando a gente fala perde aqui, perde lá, nós estamos falando de moeda, mas eu fico preocupada quando se perde a vida. Eu, como vereadora, quando vem até meu gabinete e a pessoa perde casinha, eu fico pensando, eu tenho que ver como é que é esse negócio de casinha ainda. Porque eu nem me preocupa. Agora, quando a pessoa vem buscar, que não deveria de vir aqui, que aqui não é o ponto de busca para melhor a saúde, eu fico preocupada. Muitas vezes, nós vereadores, a gente se envolve pela emoção. Não seria nunca uma profissão minha na área de saúde. Porque eu, domingo à noite, eu saí chorando, sem demagogia, da UPA. Quando eu vi uma pessoa de 78 anos, acolhida na rua pelo SAMU, indo para o mini hospital, lá para a UPA, a UPA, o médico lá, analisou fratura no braço, fratura na bacia, mandou para o Bom Jesus.
Essa paciente foi dentro da ambulância para o Bom Jesus. Eu não falei isso na tribuna. Chega no Bom Jesus, o médico desabafa para o filho o que estava acontecendo, que tem tantos anos que não está recebendo, que para a família, em cima de uma emoção federal que a família fica, põe para a ambulância de novo e leva para a UPA de novo. Entendeu? Gente, enquanto nós falamos em valores monetários, enquanto nós falamos em valores vermelho, nós temos atrás disso os valores preto, que é o luto muitas vezes da família, que nem o vereador Ademar tem falado agora. E eu fico triste quando eu ligo, quando eu quero um sim ou um não e não me responde. Quando eu fico no dia seguinte, depois de saber de uma enfermeira do Bom Jesus que aquela mulher estava clicada, eu recebo de um profissional da área, que daí eu já estava 2 horas sabendo da informação. Então, nós temos assim, a obrigação, sim, eu torço para o Bom Jesus, eu vou apoiar sempre, eu sou presidente da Comissão de Saúde, não sei por quê, porque me colocaram, eu nem sabia que era tão complexo isso aí. Quando eu coloco na rede social e a comunidade, o que você está fazendo, está lá os comentários, vocês como agente da Comissão de Saúde, o que vocês estão fazendo? Eu sei da demanda do Bom Jesus. Nós sabemos que nós somos um município rico, um município que nós podia, não sei de forma legal, claro que a gente tem várias alternativas. Eu até anotei aqui no meu rascunho essa questão da Unimed e saúde, mas vou deixar, o Calça falou melhor do que eu ia falar, porque você questiona uma pessoa, eu não quero que o SAMU, eu tenho Unimed, eu não quero. Daí chega a ambulância, eu liguei na esquina da minha casa para o pessoal do bombeiro, o bombeiro daí veio, porque estava a menina esticada na esquina do Premem, lá já fazia 20 minutos, porque tem que ter ligação entre SAMU e bombeiro, e daí o bombeiro com a paciente dentro da ambulância, ligando para SAMU, passando os dados da mulher, e não sabiam onde levar a paciente. Gente, nós precisamos ser práticos, lá dentro tem uma vida. Olha, eu chego murcha para dentro de casa, eu falei, filhos, o que está acontecendo? E a paciente com o capacete assim, falando assim, gente, eu tenho Unimed. E ela entope aonde? A UPA. Daí nós, município, nós, prefeito municipal, nós, legisladores, temos que aguentar o entupimento dentro da UPA, aonde que temos um Estado que poderia aportar, talvez de forma legal, mais valores para nós aqui, responde aonde? Daí é muito prático. Daí tem município, é a notícia que eu tenho, que é o município enfia só com os pacientes aqui no Bom Jesus e são aplaudidos lá fora politicamente. E nós temos o nosso governo um desgaste ridículo, tá assumindo. Nós temos uma equipe que trabalha 10, a Denise faz o que quer, assim, dentro do possível, né, Denise? Mas nós temos que parar de querer encobrir as coisas. Nós temos que pensar que nós temos, trabalhando com vermelho, nós estamos falando com vermelho números, mas nós temos que pensar em trabalhar com aquele luto da família que tem hoje um menino com um problema lá, mas afinal todo mundo tem as suas histórias, não vou tomar o tempo precioso aqui. Então eu fico indignada sim, conte comigo o que for somar por vocês. A Nissandra sabe que a primeira vez no ano que eu falei, fica gravado isso aqui, que eu nunca fui em Hospital Bom Jesus para te pedir para tirar a mangueira da Ana para passar para o Bastião. Para mim a vida é igual, para mim não importa a idade, porque todo mundo que é paciente tem as suas histórias, ela pode ter 100 anos que está lá, mas tem a sua história de vida, e todos da família querem mais um dia de vida. E mais uma, nunca fui na regional lá de saúde, nem sei com quem fala, Denise, para saber se eu quero vaga com Bastião, para Maria, para Joana, porque nós como legisladores, nós temos que torcer que melhore a saúde e que tenha vaga para todos. Eu brigo sim pela vaga daqueles, mas eu não controlo fila e não falei, tá aí a menina, né, Nissandra? Ó, dá um jeito. Fico triste, tem mais ainda quando a Nissandra falou, tem 6 aqui, Olinda, tá cheio de acidente. Ligo pro Grespão, falei, gente, nós precisamos tomar política séria na questão de trânsito. Gente, quebra, tá lá. O que está a ortopedia? Olha só o que nós temos o problema. Você fala de cesárea? Cesárea existe um risco.
Existe, eu perdi minha irmã lá no Bom Jesus. Eu perdi, vai fazer agora, dia 23, vai fazer 24 anos que eu perdi lá no Bom Jesus a minha irmã. Tá, para uns procedimentos que eu não vou levar em questão agora, que eu vou levar para emoção e não pela razão. Mas eu digo assim, mas ortopedia, tá? As pessoas se quebram no trânsito. Daí fazer levantamento, discutir com o secretário de trânsito, fazer levantamento lá na polícia militar, lá no bombeiro, é levantamento que não procede, porque nem todos vão para essa estatística. Se acertam, se quebram e vão para lá, não é verdade? Então, nós precisamos somar, eu estou disponível, parabéns, que nós fizemos uma virada de ano com melhora nisso aí, porque hoje o caos é a saúde em Toledo. Deus abençoe a todos, muito obrigada. Tá. Rapidinho, então. É só uma dúvida, em relação ao que a Olinda fala, dos acidentados, né, na questão ortopédica, enfim, da ortopedia. O Hospital Bom Jesus sendo referência de média e alta complexidade, por que o paciente tem que ir para a UPA, ficar lá 10 dias com o fêmur quebrado, sendo que lá não é o local de referência? Ele não deveria ser levado direto para o Hospital Bom Jesus? Por que ele tem que ficar lá? Sabe, eu não sei se alguém pode me responder isso, porque assim, veja bem, qual é a estrutura em tese que tem a UPA, né, por não ter a nomenclatura, enfim, a estrutura de média e alta complexidade para permanecer um paciente lá 10 dias. E esse não deveria ser encaminhado até pelos convênios, Denise, que nós temos direto para o Bom Jesus? Só uma dúvida. Na verdade, o que é urgência e emergência, por exemplo, fratura exposta, essas situações, elas vêm direto para nós. Agora, o restante, ela vem pela central de leitos. Para você ter uma ideia, a portaria, ela diz quantos procedimentos de fraturas a gente deve fazer no ano, né, de média e de alta complexidade. Se nós fôssemos cumprir só a portaria, em maio eu já tinha feito para o ano inteiro. Tá? Quando deu maio, o Bom Jesus já atingiu todos os critérios da portaria. Eu já tinha produzido o que a portaria exige. Então, imagina que de maio até agora nós já estamos fazendo de graça, teoricamente, porque nós já atingimos o que a portaria diz, de tanto acidente que tem. Né? Então, realmente, a ortopedia é uma situação, porque não é só o primeiro atendimento, é o segundo, é o terceiro, é o quarto. E para os vovôs, que são as situações que vários já... é a questão do leito de UTI. Né? Muitas vezes a gente tem aí o vovô que fica 12 dias na UPA, ou no MINI, ou nos municípios, como também fica, porque não adianta eu puxar ele para o hospital para ele ocupar mais um leito para ficar esperando a vaga, que às vezes demora. Então, assim, esse final de semana, vaga de UTI, esse final de semana eu tinha 4 entubados no pronto-socorro, né? Todos precisando de vaga de UTI, eu tinha vários vovôs com fratura. Como é que eu vou puxar mais um para vir ali se eu já estou com 4 entubados sem ter previsão? Porque para ter leito para esses 4 já vai praticamente a semana. Então o que acontece? Outro dia aconteceu, veio da UPA, a cirurgia programada para fazer no dia seguinte, na noite veio um menino de 19 anos com traumatismo craniano grave. O que o médico faz? Leva o menino, a cirurgia do vô vai esperar mais um dia. Então, são situações que a gente tem que administrar. Sim. Não tem como prevenir. Então, assim, essa questão da portaria, ela é só exposta a com risco iminente, o restante é via central de leitos. Porque daí, assim, ó, só para a gente ter, aí não é uma questão política, é uma questão nacional, veja. Então, assim, o município precisa tratar da baixa complexidade, né? Ele recebe um percentual X para aplicar, para investir nos recursos. O Estado, ele precisa fazer a média complexidade. E o governo federal, alta complexidade. O que está acontecendo? O município já não tem mais o que fazer. Ele recebe 13% do orçamento e ele tem que cuidar da média e alta complexidade. Então você vê, um paciente que está 10 dias lá na UPA ou no mini hospital, o investimento é do município, correto? Depois falta o médico lá no posto de saúde. Falta o medicamento lá. Enquanto isso, o Estado está sendo negligente e o governo federal está sendo negligente. Sabe? Então, eu acho assim, a gente debate em fóruns, né, Denise, tudo, e a coisa não muda. A gente acaba se tornando impotente em situações. E em algumas situações também, acontece que nem aconteceu esses dias. Uma cidadã ficou lá esperando cirurgia 10 dias lá na UPA, 10 dias, eu tenho o nome do paciente, tudo certinho.
Aí marcaram a cirurgia. Chegou lá no Hospital Bom Jesus, o médico foi verificar no novo exame que estava com o local trincado só. Aí foi 15, 20 minutos, fizeram o gesso e mandaram embora. A mulher ficou 10 dias lá na UPA. Gente, conta do município. Poxa, aí eu te pergunto, para quem que nós vamos recorrer numa situação dessa? Quantas pessoas poderiam ter ocupado esse leito? Certo? E aí nós tiramos uma vaga lá do Bom Jesus naquele momento, que o médico programou, né, numa possibilidade de fazer uma cirurgia de outro paciente, porque chegou lá e estava com o braço trincado. É difícil, né? Vereador Wagner. Só um questionamento aqui a respeito de uma discussão, uma conversa que eu tive com o Tiago, e ele passa um questionamento para mim referente à pactuação de atendimento. E aí ele sinaliza para nós que Terra Roxa, Santa Helena e Guaíra sempre estão internando acima do pactuado e que Toledo está ficando abaixo do pactuado. E até ele pede para a gente, questiona nas reuniões que vocês tiverem, até para a gente poder ter uma... Desculpa, eu estava até conversando aqui. Então... Essa é uma situação que, assim, é importante a gente deixar claro duas situações. Primeiro que, assim, o hospital ele tem um contrato com a Secretaria de Saúde do Estado que diz que nós temos que atender 731 IHs, né? Lá no contrato do Estado, ela não diz, vereador, por exemplo, que vão ser X de Guaíra, X de... É um contrato como um todo. Essa pactuação de IHs, ela é feita entre secretários de saúde. Então, óbvio que a gente tem o acesso a saber quanto é de cada um, que somado dá os 731. Então, lá em junho, nós começamos a fazer essa análise, viemos fazendo durante o ano. Em junho, a gente apresentou o conselho, porque teve meses que a gente, com essa questão de encaminhamento, que a gente atendeu além das 731. E nós só recebemos para 731. Então, vai fazendo uma poupança de internamento para ir cobrando no mês seguinte. Então, sobra a IH desse mês, joga para o mês seguinte e a gente vai tendo uma poupança de dinheiro parado, que já dá prejuízo, imagina, parado ainda. Nós só podemos cobrar dentro de 90 dias, como o doutor Canan lembrou muito bem. E aí nós identificamos esses municípios que estavam estourando, e está aqui a Josiane, que coordena o centro de vagas. Nós instituímos desde o dia 1º de agosto um quadro de vagas, tá? Na qual está pactuado cada município o número de internamentos que existe. Mas esse internamento, ele só pode ser respeitado na íntegra aquele paciente que está na central de leitos. Então, você é do município de Santa Helena, você tem 22 IHs, chegou dia 20, normalmente você já gastou as suas 22. Então, vai cadastrar, eu vou escrever lá, município já atingiu a cota de IH. Agora, se você for um politrauma do município de Santa Helena, o SAMU vai trazer e, segundo o promotor e segundo todos os órgãos, Conselho de Medicina, tudo que a gente consultou, eu não posso negar atendimento, né? A gente não tem o que fazer. Então, esse é um dos pontos. E o segundo dos pontos que acontece é a judicialização, que a gente tem muito forte nos outros municípios, coisa que aqui não tem. Porque aqui a promotoria adotou a conduta que ela não faz ação individual de paciente. Ela não fala, atenda o João e não atenda a Maria, porque ele sabe que quando ele passar alguém na frente, ele vai deixar outro para trás. Então, aqui há uma determinação do Ministério Público que não se faz ação individual. Isso não acontece nos municípios. Posso citar aqui Terra Roxa e Marechal Cândido Rondon, no qual vem ofícios para o hospital, vem para a Regional de Saúde, dizendo que tem tantas horas para atender o fulano de tal, para fazer, e na última semana eu tive um até que me deixou assim, o cúmulo, que até o médico que ia operar, o juiz determinou quem ele queria que operasse. Então a gente chega ao cúmulo e coloca lá multa de 25 mil, de tantos mil e de cadeia para não sei quem. Então, assim, são situações que fogem à nossa governança. Mas tudo bem. Bastante poder para resolver. Na UPA não são atendidos somente pacientes de Toledo. Eu sei. E Rondão está fazendo exclusivo. O Thiago vai responder. Você vai atender alguma. O pessoal, não.
Não, fora, Ademar, que eles vêm na casa do filho do compadre e colocam o endereço ali. Então... Mas tudo bem, eu acho que o debate aí foi muito bom, né? Os esclarecimentos, as informações que agora nós, vereadores, recebemos, bem detalhados. E também, conforme o Dr. Sérgio Canan já passou as informações, e agradeço também o nosso controlador interno, Davi Calça, que está sempre atento a todos os projetos, a todos, vamos supor, os acordos que são firmados também, que sejam dentro da legalidade, para não termos problema algum. Então isso vem de encontro sempre dar segurança para todos nós também, não só para os vereadores, mas também como próprio a direção da UESP, né? E também ao prefeito, né? Porque todos nós temos que ter um pouco mais de segurança para nós futuramente não estarmos respondendo por alguns inconvenientes, alguns erros foram cometidos sem que ninguém tenha culpa disso, né? Então, isso é muito importante. Temos certeza, os vereadores são parceiros todos aqui, vindo o projeto para ser feitos, ser aprovado dentro da normalidade, que for dentro da legalidade, temos certeza que vai ser aprovado por unanimidade aqui dos vereadores. E se nós precisamos, inclusive, fazer todo esse trabalho este ano ainda, que do ano que vem, que é ano de eleições, de repente possa ter problemas, né, de ser implantado, nós estamos à disposição, sim, tranquilamente. Nós estamos até o dia 31, nós estamos aqui, né, para o que precisar fazer, nós estamos à disposição, tá? Então foi muito importante, realmente, não sei se tem mais vereadores que querem se manifestar, mas eu acho que a reunião foi muito importante mesmo, o doutor Cláudio e a Nissandra também, o doutor Sérgio, né, que se disponibilizaram. Aqui são 2 horas, quase que 2 horas o debate aqui, ia mais, quem sabe lá mais 3, 4 horas ainda, se for o caso, porque todos gostariam de falar, todos gostariam de se manifestar. Então, tudo bem, a vereadora ainda quer fazer uma colocação? Doutor Sérgio, assim, vocês apresentaram essa minuta ao executivo, né? Não. Não? Perdão. Primeiro eu tenho que passar no Siscopar. Siscopar tem que ditar a alteração de estatuto. Depois que eles estiverem juridicamente preparados, daí sim vem a minuta para os executivos. Isso. E depois os executivos, com tudo pronto, manda para... porque tem que vir de lá para cá. Sim. E daí eu queria só saber se o nosso prefeito estava sabendo disso, Nós né? Já a minuta não entregamos, mas vamos entregar. Nós não temos nem 30 dias, na verdade, porque Sim, depois nós temos o recesso. Então a gente tem que correr contra o tempo, né? Nós queríamos primeiro fazer, em respeito ao legislativo, que é quem decide, apresentar aqui. E aí depois, agora vamos mandar para o prefeito, Siscopar e daí prefeito. Beleza, obrigada. Fazendo em regime de urgência é possível. Doutor Cláudio? É o seguinte, em 18 meses que eu fiquei com a direção, nós trabalhando 2016, 2017, vocês viram que aumentaram o atendimento, houve um aumento de prejuízo nosso de R$293 mil, dos fornecedores, dos médicos, nós pagando tudo, houve um aumento de 250 mil. Então, com tudo isso que nós fizemos, recebemos do Estado, da Federação, esses aportes, ainda tivemos prejuízo grande. Por que consegui, em janeiro, fevereiro desse ano, levantar o hospital? Porque em janeiro nós fizemos veio um aporte, nós fizemos um financiamento na Caixa Econômica Federal de 7,5 milhões, em que pegamos todas aquelas dívidas de outros bancos para fazer para renegociação,
Aí deixamos 2 milhões para a gente, para poder pagar os atrasados, que nós tínhamos que pagar também um pouco dos atrasados. Infelizmente, nesses 3 meses que deu do inverno, nós tínhamos essa sobra, aumentou-se o atendimento, então foi-se todo o dinheiro nosso. Então, a dívida continuou. Aí o Estado, que nós recebíamos 240 mil de medicação, foi cortado. Então, diante disso, eu sei que o ano que vem, em janeiro, fevereiro, não vem dinheiro federal. E também, nós não temos de onde tirar. E nós temos uma região de 400 mil habitantes. Então, eu vou citar 2 exemplos para vocês entenderem o que é o problema, como é que está a situação. Eu sou médico, eu sou anestesista. Tenho um paciente de 20 anos, acidentado. Ele está sendo operado já por 10 horas e ele está precisando de sangue, mas a religião dele não permite, porque o Estado, o juiz não deixa, porque a religião não permite. Aí eu sei que a prefeitura tem esse sangue e a prefeitura não quer dar porque o paciente está desrespeitando a lei. Então, falei assim, vou fazer o quê? Né? Então, eu falei assim, nesse caso, eu prefiro sair e deixar vocês desligarem o aparelho, porque ele vai morrer. Segundo exemplo, nós temos um transatlântico. Titanic, por exemplo, Titanic. Ele bateu, machucou, temos buracos, a gente vê, já, porque nesses 18 meses que vivemos aqui, nós pudemos constatar tudo. Acertamos tudo o que precisava consertar, vimos todos os buracos que tem. E fomos tampando. Mas tem um buraco grande e que eu sei que tem a solução. Uma delas, quem é? Quem que tem essa solução? São as prefeituras. Mas as prefeituras estão recusando porque a lei não deixa. Bom, então, vocês vão afundar o navio. Porque depois que afundar o navio, vocês não recuperam mais. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo? Se não tiver aporte financeiro para o ano que vem, dia 31 de dezembro, o Conselho Deliberativo está saindo, vocês têm toda a liberdade para assumir o hospital, pode ser feito gestão plena, que vocês quiserem, porque o Conselho, nós cansamos, não temos soluções. A única solução que era esse suporte, vocês ajudando, porque aí então nós temos essa força para ir juntamente brigar junto com as outras prefeituras. Também eu iria brigar também com o Estado, porque a partir de 1º de janeiro não teria mais paciente entubado na UTI, porque a CCIH, Comissão de Infecção Hospitalar, não permite, então nós não vamos deixar mais paciente entubado na UTI, no pronto-socorro. Então, mais um pepino, porque nós não estamos recebendo. Então, vamos tomar umas medidas mais drásticas, mas se não tivesse esse aporte, infelizmente, o hospital vamos fechar, vai perder todo mundo, perde o município, não adianta ficar discutindo aqui, perde os médicos também, tenho certeza, a população também. Vocês sabem que não tem lugar para suportar todos esses 400 mil habitantes aqui no Paraná. Então, é preciso que a gente abrace todo mundo, porque se vocês não fizerem isso aí, esse buraco vai sair e vai afundar o navio. Entendeu? Eu já estou aqui 18 meses aqui, não tenho dormido, sempre perco sono, mas eu acho que eu estou fazendo um trabalho consciente, eu sei que eu estou fazendo, nós sabemos o que precisa ser feito, nós estamos contando com vocês, mas se a gente não tivesse amparo, nós, dia 31 de dezembro, estaremos fora. Muito obrigado. Presidente, 30 segundos, só para aproveitar um gancho aqui pelo doutor. O doutor disse que os municípios têm essa vontade de fazer esse aporte, enfim. Eu espero realmente que sim, porque a minha preocupação, doutor, é que os demais municípios estivessem ou estejam, né, se escondendo atrás do impedimento legal para não fazer esse aporte. É agora que é a hora que nós vamos ver a verdade de quem realmente quer fazer esse aporte. Porque naquela audiência onde o Beto
fez a frente e disse Toledo é parceiro, eu só vi gente se escondendo na cadeira, indo tomar o suco e ninguém se manifestou. E aí quando você vai, que a imprensa vai indagar, eles falam assim, pois é, infelizmente nós gostaríamos, mas a lei não deixa. Então, eles sempre usam esse impedimento legal como uma barreira, uma bolha de proteção, uma armadura para se esquivar do problema. Eu espero, e aí preciso da ajuda dos colegas aqui para fazer força política em cima desses prefeitos e vereadores para não se resguardar nesse sentido e enfim, criar esse canal de fugir da responsabilidade mais uma vez. Obrigado, presidente. Deixa eu terminar. Eu concordo. Se a Câmara aprovar, nós vamos junto com a promotoria, mostrar todo o trabalho, o que tem que ser feito. Não adianta querer falar, a lei é feita, a população tem que aceitar a lei. A população é mais forte do que a lei. A lei é feita por um grupo, mas a população é que vai poder mandar, entendeu? Nós temos, o que nós temos junto do nosso lado? 400 mil vidas. O que tem o outro lado? Só tem os legisladores que nós podemos também enfrentar junto. Doutor Cláudio, assim, eu vejo que dentro dos legisladores, dentro da Câmara de Vereadores, vocês não terão problema algum. Isso é muito bem claro. Agora, o que já foi falado aí em várias oportunidades. Se o Executivo não tiver o respaldo do MP, eles não vão nem mandar a legislação para nós, porque essa lei tem que vir do Executivo para cá, porque nós não temos como criar aqui despesa, né? Então, assim, outra coisa, para as pessoas que talvez acompanhem de agora, em 2010, nós tínhamos uma situação parecida com essa no Bom Jesus. Aí nós conseguimos resolver. Depois, a filantropia em 2013 foi assim, foi no apagar das luzes, se não tinha fechado o hospital. Então, só ali tem uma economia hoje de R$500 mil mais ou menos por mês, senão, imaginem vocês, mais 6 milhões. A gente precisa, já tinha fechado, então, mas a gente precisa chegar, doutor Cláudio, eu vejo assim, talvez uma equipe técnica, sei lá, a gente chegar num denominador comum para a gente poder fechar esse cálculo e apresentar a fatia para cada um, para vocês poderem trabalhar com tranquilidade. O que não cabe mais, não tem mais condições, um doutor vir falar para mim que não consegue dormir. Imagina a situação de vocês. Olha a situação que vocês estão. Então, assim, nós queremos só liberdade para fazer, porque... presidente, eu sei que a hora mas é um assunto pertinente. Se nós pegarmos aqui, por exemplo... Eu falei na tribuna essa semana, foram investidos R$5 milhões de hora extra no mini hospital. Aí eu vou fazer um comparativo disso. Será que está sendo bem aplicado esse recurso na saúde? Então, isso precisa ter cuidado. O município tem dinheiro na saúde, nós temos para investir. Nós precisamos da legalidade, mas nós precisamos passar a fatia do bolo para cada ente. E dizer aqui, nós temos representante a nível federal, tem que cobrar. A estadual tem que cobrar. E o município, nós estamos aqui para ser cobrados. Correto? Mas nós precisamos fechar essa conta. Nós não podemos mais. É sempre assim, Denise. Está faltando um leito. O hospital não recebeu. O hospital está no vermelho. O hospital não está... Entende? Então, sabe, a tal da central de regulamentação, a Josi trabalha lá, eu tenho até dó da Josi, acho que ela não dorme. Porque é o seguinte, é desumano isso. Então, nós precisamos ter a conta para fechar a conta, repassar isso para o Estado, município, chamar o Ministério Público estadual, federal, quem quer que seja, junto com o Poder Judiciário e mostrar a gente, nós precisamos fazer isso. Né? Doutor Cláudio? Mais um adendo. Só que tem um pequeno detalhe. Até agora, nós estamos nadando sozinho, o município não fez nada para o Bom Jesus. Eu acho que é importante, vocês estão gastando dinheiro aos montes no hospital regional, tudo. Vocês querem comprar mais ambulância para quê? Para o SAMU trazer mais paciente para nós, entendeu? Eu acho que é muito bonito, porque o paciente que ia morrer lá, não, nós estamos aguentando. Então, isso é isso. Vocês estão cavando a própria terra. Porque a gente chega a um ponto, nós estamos no limite. Eu estou mostrando aqui, estou dizendo, vai morrer.
Então, se vocês não fizeram, se nós não fizermos, se vocês não fizerem essa ajuda, então eu já estou visando, vou mandar colocar no cartório lá para dizer que eu não estou blefando. Eu falei, não veio nenhum suporte, nenhum aporte financeiro de fora, nós estamos saindo, porque a nossa parte já foi feita. Ele vai mandar. Entendeu? Obrigado. Ele vai mandar. Tudo bem, doutor Sérgio. Quero arrematar, Demar, quero pegar o gancho do meu chefe dizendo o seguinte: eu acho que hoje aqui, com essa extraordinária posição dos meus queridos amigos vereadores todos, nós começamos a colocar entulho, colocar terra, vamos tampar essa tumba que o Cláudio está falando. Hoje eu posso dizer que é uma data que começa a salvação do Bom Jesus, graças aos vereadores e aos presentes aqui. Obrigado a todos. Tranquilo. Denise ainda? Eu quero aproveitar a ocasião e fazer uma entrega para o presidente da Câmara, senhor Renato, de um relatório que a Secretaria Estadual da Saúde produziu para as câmaras de vereadores naquele encontro que aconteceu em Missal no mês de outubro, né? E repassamos então para todas as câmaras da 20ª, da 10ª, da 9ª Regional de Saúde, um relatório dos investimentos do Estado do Paraná no município de Toledo. Então, foi feito um para cada município. Aí eu aproveito e entrego para o presidente o relatório aqui, 243 milhões investidos no município de Toledo para a saúde pública no período desde o mandato do governador Beto Richa. Tudo bem. Vamos comparar então, né, Renato? Vamos fazer a avaliação do mandato passado. Bem, obrigado a todos, né, aos vereadores que estiveram presentes, e também ao doutor Sérgio, doutor Sérgio Canan, doutor Cláudio, a Nissandra, que é a diretora do... Sim, quero fazer um agradecimento à Nissandra também, que é a superintendente da UESP, né, e a todos que estiveram aqui presentes. E pode ficar tranquilo, chegando o projeto de lei aqui para nós, aqui na Câmara de Vereadores, nós vamos sim tratá-lo com muita responsabilidade e aprová-lo o quanto antes. Pode ficar tranquilo, doutor Cláudio, e os demais também. Os vereadores, eu sei que temos certeza disso, que todos estão empenhados que a saúde vá bem no nosso município e nossa região também, tá? E agradecer também a Denise, né? E será distribuído, vamos tirar uma cópia desse relatório e será distribuído para todos os vereadores aqui do Legislativo. Então, obrigado a todos e bom trabalho.